Olá, você que acompanha a programação da TV Cidade, estamos iniciando o programa Valorizando a Vida, e este programa que sempre traz informações sobre o meio ambiente, a natureza, a saúde, a espiritualidade, enfim, tudo aquilo que é envolvido com o ser humano. E nós, quando viemos para cá, para esse universo, nós recebemos de Deus, além da nossa vida, da nossa oportunidade de estarmos aqui, recebemos também um presente, que é o nosso meio ambiente, onde a gente vive, um meio ambiente que está interligado com tudo que está na natureza, que veio para nos proporcionar o bem-estar, nos proporcionar a saúde, enfim. E nós, o homem, na nossa caminhada, ainda porque estamos muito voltados para o material, acabamos não valorizando o que temos aqui, que é o mais importante, é o bem mais importante que temos, que é o planeta Terra, e que aqui onde nós vivemos, nós precisamos valorizar e saber que isso tudo faz parte da natureza de Deus. Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, o meio ambiente, nós temos hoje aqui a nossa convidada, que é a Juliana Slomp. Juliana, que é engenheira ambiental e também segurança do trabalho, e é proprietária da empresa Molin e Slomp Engenharia. É isso, Juliana? Isso, Bea. Então, bem-vinda, Juliana. Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje, para nos auxiliar, explicando um pouco para quem está nos assistindo sobre esse bem precioso, né, que é o nosso meio ambiente. A gente fica muito contente, né, de poder participar do programa e de poder trazer um assunto tão bonito, né, que é falar um pouquinho sobre a nossa morada terrena, né, esse planeta fantástico que Deus nos concedeu para o processo de evolução. É isso, Juliana. Então, para nós começarmos a nossa conversa de hoje, eu gostaria que você explicasse para nós e para os ouvintes, quem está nos assistindo, que muitas vezes a gente, quando fala de meio ambiente, a gente imagina assim, a árvore, né? A Amazônia, mas na verdade o meio ambiente é muito mais que isso, né? Então, o que é o meio ambiente? Então, Bea, meio ambiente é realmente um assunto bastante amplo, né? Se a gente pudesse conceituar de uma forma mais simples para que todo mundo pudesse entender, a gente pode considerar que é a relação, né, a interação entre fatores físicos, químicos e biológicos. Essa interação tão rica e tão complexa permite que nós tenhamos um local chamado planeta Terra, né, para que a gente possa viver. Não só nós, seres humanos, mas todos os animais, todos os vegetais, todos os pequenos animais, né, que habitam então hoje o nosso planeta. Juliana, e também nós sabemos que o nosso, vamos dizer, meio ambiente, né, está muito poluído. Quais são os principais poluentes do meio ambiente? Então, hoje a gente tem uma gama bastante grande de poluentes que agridem a natureza, o meio em que a gente vive. Se a gente pudesse hoje pensar de forma estratificada, a gente pode pensar em poluentes atmosféricos, que são aqueles compostos como fumaça, poeiras, emissões atmosféricas atrelada aos combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis dos carros, das termoelétricas, das emissões das indústrias. Todos esses poluentes fazem e permitem a contaminação atmosférica. Quando a gente pensa em poluentes de água, a gente pode pensar inicialmente
no esgoto. O esgoto sanitário, o esgoto industrial, que não recebem o devido tratamento e são lançados no meio. E isso causa esses efluentes, esse esgoto tem uma carga orgânica, uma carga química muito agressiva. Então acaba degradando as águas, os recursos hídricos. No conceito de poluentes a nível de solo, a gente pode pensar em resíduos, em lixo, né? Que o pessoal geralmente chama de lixo, né? Que é aquela questão do descarte inadequado, tanto das pessoas físicas, né? Que eu digo de não fazer a sua parte em colocar o lixo no lugar certinho, na lixeira, de não segregar, como também do poder público, onde as prefeituras não fazem as destinações para aterros, para locais adequados para destinação. Então, esses materiais, que à medida que eles se decompõem, eles liberam outros poluentes, acabam por gerar contaminação de solo. Também a gente pode atrelar a contaminação de solo à liberação de produtos químicos por indústrias, onde os processos não são feitos de forma adequada e acaba tendo poluição do solo também, que a gente chama das áreas contaminadas. Certo. Quando você fala na poluição do solo, né, fala dos municípios, né, os nossos representantes, né, que são os prefeitos, os governadores e vamos até mais longe, né, o nosso presidente, né, quando a gente fala nesse assunto, eles não têm políticas, né, para que a gente tenha, que a gente possa trabalhar para que se tenha um meio ambiente sustentável, melhor. Eu não diria que a gente não tem políticas públicas para ter um ambiente equilibrado, para ter um meio ambiente equilibrado. Mas nos falta colocar em prática de forma mais ágil, né, estruturas que, por exemplo, vamos pensar no tratamento de esgoto, né? Nós precisamos de estações de tratamento de esgoto. Então, cada prefeitura ou em parceria necessitam fazer o projeto, conseguir verba, executar a estação para depois fazer com que executar a canalização de coleta casa a casa para que o efluente chegue para ser tratado. Então, o que a gente vê? A gente tem a questão da lentidão de execução e também, em termos de políticas públicas, a questão ambiental ela nunca vem como prioritária. Então, fala-se em segurança, em educação, em saúde, mas e o meio ambiente? A gente acaba nos questionando na nossa área, por exemplo, assim, se eu não tenho um ambiente equilibrado, se eu não estou fornecendo água de qualidade para uma pessoa, se eu não estou recolhendo o resíduo que ela gera, se eu não estou tratando o esgoto, eu tenho um problema sanitário ali. Então, eu vou ter uma população mais doente. Então, eu acabo, né, refletindo negativamente em outros setores. Então, a gente observa que, aos pouquinhos, né, o poder público está dando uma atenção, mas ele não é prioritário. Né, isso acaba sendo relegado, né? Se sobrar verba, né? E então também faltaria campanhas, né? Campanhas para que a população se conscientizasse para cuidar, né? A gente pergunta assim, quantos de nós, na última eleição, né, antes de fazer a votação lá na nossa urna eletrônica, analisou as propostas ambientais dos candidatos? A gente foi lá e a gente olhou o candidato e aí ele fez proposta para equilibrar o orçamento do município, claro, é importante também, né? Para as questões de educação do município, para as questões de saúde. Mas esse candidato, ele reportou alguma proposta para a área ambiental? E isso a gente vê bastante na nossa população. Nós, como votantes,
não damos importância para esse assunto. Então, o cara que está lá na frente se candidatando também não está trazendo isso. Então, na verdade, olhando para esse lado, nós também deveríamos, né, cobrar dos nossos representantes que eles cuidassem mais do meio ambiente e que também fizessem campanhas para fazer com que a população despertasse, né? A gente diz assim que a área ambiental, ela geralmente fica escondidinha, né? Você pode pensar da forma que ela fica escondida, que a água que chega até a sua casa, ela vem por toda uma tubulação subterrânea. Todo o esgoto que escoa da sua casa e pelo município, ele escoa embaixo da terra. Então, são obras que você não enxerga. Logo, cai no esquecimento. E também, eu acho que a população, e às vezes não é por culpa deles, mas se ninguém fala do assunto, isso não vai despertar o ser humano para que ele cuide mais, né? Economizar água, luz, né? Cuidar para não usar agrotóxico, né? Ou até, por exemplo, assim, Bea, em termos de políticas públicas, né? Poxa, vamos pegar Farroupilha. Quantas áreas de parques Farroupilha tem? E aí você pensa assim, nossa, que nem o Parque dos Pinheiros, no domingo tá cheio de gente. A gente já parou para pensar se o município tem alguma outra área verde que a gente possa fazer um investimento em estruturas para que as pessoas possam se aproximar da natureza? Elas possam ter esses contatos que é tão salutar, né? Então a gente acaba deixando para trás até coisas básicas, né? Sim. Talvez a população ainda não tenha essa consciência. Por isso que ainda está, vamos dizer, um assunto um pouco adormecido, mas que ele é muito importante. Tem uma palestra do André Trigueiro que ele tem um exemplo muito bacana sobre a nossa ignorância, e eu digo nossa, todos nós, da população em geral, com relação às questões ambientais, que ele fala assim, você abre a torneira, né, para lavar a louça, para escovar seu dente, mas você nunca se questionou da onde veio essa água, de que manancial que ela foi retirada, da quanto que ela foi bombeada para chegar até a estação de tratamento de água, para conseguir chegar na sua casa. E depois disso, você não se questiona sobre onde é que essa água que escoa para o seu ralo vai parar. Você não se pergunta se ela escoa pela tubulação e aí ela é afastada e vai até uma estação de tratamento, ou se ela simplesmente é lançada direto num recurso hídrico. Então, o André dá esse exemplo sobre a nossa ignorância dos recursos hídricos, né? E dos recursos ambientais no geral. É bem bacana a gente pensar que a gente é bem ignorante com relação a isso, né? Talvez falte, como a gente falou, né? Que a gente fale mais sobre esse assunto, para que as pessoas comecem a se conscientizar, que é as campanhas, né? Isso. Então, Juliana, nós precisamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Estamos retornando para a segunda parte do nosso programa. Juliana,
Nós ouvimos muito falar hoje em dia de sustentabilidade. Explica para nós o que é sustentabilidade. Bom, então a sustentabilidade, ela é uma palavrinha que começou a pipocar dentro dos nossos lares, das nossas casas, e a mídia, ela tem fomentado, né, o entendimento do que é ser sustentável, ou mostrando exemplos, né? Bom, então a gente pode utilizar o conceito da própria ONU, né? Que sustentabilidade é a nossa capacidade de suprir as nossas necessidades, né? Utilizando os recursos naturais, sem interferir ou permitindo que as futuras gerações também tenham capacidade de suprir as suas necessidades. Transformando isso em palavrinhas do dia a dia, é o seguinte: nós, né, nesse momento aqui, temos que usar os recursos naturais de forma racional, para que as gerações futuras também tenham condições e quantidades para usar esse material para suprir as necessidades deles. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente pode pensar em disponibilidade de água, em disponibilidade de combustíveis fósseis, em qualidade do ar, né? Em disponibilidade de alimento, em disponibilidade de solo para cultivo, para habitação. Então, esse é o conceitinho de sustentabilidade. Na verdade, é isso que a gente precisa, e não um conceito pequeno, grande, né? Para que nós todos possamos compreender. E assim, cita alguns exemplos de sustentabilidade. O que eu posso fazer no meu dia a dia para que eu, né, possa colaborar para nós ter uma situação sustentável para o futuro? Primeiro a gente tem que pensar por que nós estamos consumindo tantos recursos. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter. E aí hoje, quando a gente pensa em sociedade, a gente se depara com uma sociedade extremamente consumista. Então, o primeiro ponto para que a gente consiga transformar a sociedade de forma sustentável é olhando para o nosso consumo. Por que eu consumo tanto? Né? E quando a gente se pergunta por que eu consumo tanto, é aquela perguntinha que a gente tem que fazer quando a gente para na frente de alguma coisa para comprar e diz assim: será que eu preciso ou será que eu quero? Se a resposta dessa perguntinha for não, eu vou adquirir esse bem, esse material, esse recurso porque eu preciso, tá tudo certo. Você está fazendo uso e você está adquirindo porque você tem uma necessidade efetiva. O problema é quando você não precisa daquilo e você diz, não, eu estou comprando porque eu quero. E eu dou um exemplo muito simplista com relação a roupa, sapato, bens materiais em geral. A gente vai lá e compra um monte. Mas será que a gente precisaria comprar? Será que a gente realmente necessitaria ter mais do que 2, 3, 4, 5 pares de sapato? São questionamentos pequenininhos que nos cabem. Então, para que a gente possa trazer para nossa casa a questão sustentável, a gente pode ir pensando primeiro no consumo. Vamos pensar no consumo consciente. Depois, a gente pode aplicar a prática dos 3 R's, que é o reduzir, o reutilizar e o reciclar. Essa formulazinha de 3 R's é muito legal, porque ela nos faz pensar. Primeiro, eu reduzo o consumo. Eu só vou consumir aquilo que eu realmente preciso. Depois, eu vou tentar reutilizar esse material. E na última etapa, a gente vai fazer, então, a reciclagem. Vamos dar um exemplinho bem simples, tá, Bea? Vamos pegar a sacolinha plástica de mercado. Primeiro, vamos tentar reduzir. Bom, eu consigo ir no mercado usando a minha sacolinha de pano? Consigo. Então, eu já chego no mercado e não faço uso de sacola de plástica. Bom, fui no mercado, esqueci a minha sacolinha de pano, voltei para casa com a minha sacolinha de plástico. Eu posso reutilizar? Claro que você pode. Você pode botar no lixinho do banheiro, no lixo da cozinha,
você pode ter um outro fim para aquilo. E aí, na última etapinha, é a questão da reciclagem. Bom, a sacola eu já reutilizei, agora ela rasgou, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou destinar de forma adequada. Por exemplo, no município de Farroupilha, tem a Ecofar, que faz a coleta dos resíduos secos, que são os recicláveis, e também tem a coleta dos resíduos molhados ou os resíduos orgânicos e rejeitos. Então, eu tenho que pegar minha sacolinha, que está limpinha, e colocar para destinação para reciclagem. Então, esse é um pontinho. Se nós formos pensar em sustentabilidade dentro do nosso lar, a gente pode pensar também em consumo de água. Normalmente, as famílias, elas olham só a conta de energia. Por quê? Porque a energia custa mais caro do que a água. Então, a gente pede para que as pessoas olhem para o consumo que está tendo dentro de casa. Quantos metros cúbicos de água uma família consome por mês? Ah, é 3, é 2, é 1 metro cúbico. Nossa, se são 4 pessoas, está consumindo 12, 13, 15, é um volume muito grande de água. E essa água está indo para o esgoto, né? Para o sistema público. O que está acontecendo? O outro quesito é a questão da segregação de resíduos efetivamente, né, Bea? Que nem municípios como Caxias, Farroupilha, na nossa região já tem a coleta seletiva implementada. Por que a gente não segrega o lixinho dentro da nossa casa? Por que a gente não faz a nossa parte? Então, esses 3 pontos iniciais já nos ajudariam muito, muito, né? Porque você pensa, eu sou uma pessoa separando resíduos, eu sou uma pessoa reduzindo o consumo. Se eu multiplico isso pelo volume da população, quanto que a gente ganharia, né? É verdade. Eu acho que a gente não para fazer este cálculo, né? É só eu, então eu vou gastando. Mas quando eu penso no coletivo, aí muda a conta, né? Então, acho que nós... Fica alta, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar no coletivo e não no individual. Porque quando a gente pensa no coletivo, a gente pensa no bem geral. E o que é o bem geral? Lembrar que se faltar água, eu posso ter água, mas pode faltar para o outro, né? E quando você fala de fazer a nossa parte em casa, né? Como é que a educação, ela sempre começa em casa, né? Como é que a gente pode falar para os nossos filhos, e falar também não é só o suficiente, precisamos exemplificar para que eles aprendam a separar o lixo. Hoje nas escolas públicas há um movimento bastante grande com relação à educação ambiental. Nós temos professores conscientes em grande parte das escolas, isso é muito bacana. O que a gente vem observando é um movimento contrário, que às vezes a criança chega em casa com a informação de que precisa separar o lixo e o pai e a mãe não dão a devida atenção. Certo. Então, eu acho que o primeiro ponto dessa questão em casa, e que é muito simples, né? Primeiro escutar o que os filhos estão trazendo da escola com relação à segregação de resíduos. Até outro dia eu estava comentando com uma menina que a filha dela chegou em casa e ela disse para a mãe que o banho dela tinha que ser no máximo de 5 minutinhos. E aí, na escola, eles indicaram uma musiquinha que tem o período de 5 minutinhos. Então, ela botava a música, ela tomava banho. Quando terminava a música, ela terminava de tomar banho. Então, são pequenas formas de instigar, né, para que eles comecem a aprender a ter o cuidado efetivo com o meio ambiente. A gente aprende pelo exemplo. Então, se você é pai, é mãe, está saindo com a sua criança para ir para o parque, para se divertir, né? Porque a criançada adora também os parques. A gente tem que dar o exemplo da coleta, por exemplo, de botar o lixo na lixeirinha. É feio. Tem lugares públicos onde tem lixo no chão. Não faça a mesma coisa. Mostra para o seu filho que mesmo o exemplo errado, você está fazendo o exemplo certo. E é o exemplo certo que ele tem que seguir. Isso. É a mesma coisa assim, né? Quem tem bichinho de estimação, né?
leva o bichinho para passear e não coleta as fezes, né, que o animal faz. Então são pequenas coisinhas, pequenos exemplos diários que podem ajudar bastante. Com relação ao consumo de água, a questão de escovar o dente com a torneira fechada, de lavar a louça com a torneira fechada e usar só a água aberta para enxaguar, sabe? Essas pequenas coisas de insistir e explicar para as crianças que a energia elétrica, né, que está gerando a luz do ambiente, ela foi gerada de uma base hidráulica. Que hoje a base de geração de energia do Brasil é hidráulica. Então eu preciso de grandes áreas alagadas para conseguir ter energia. Então tem que pensar um pouquinho além, que nem o André Trigueiro comentou. E na sua opinião, Juliana, como deveriam ser as cidades do futuro para que elas tenham sustentabilidade? Então, é uma pergunta bem boa, né? A gente sonha com espaços sustentáveis há bastante tempo. Mas o primeiro quesito é que eu tenho uma valorização da água muito, muito grande. Então, a questão de, primeiro, ter distribuição de água potável para toda a população, né? A segunda é que essa população tenha coleta e tratamento do esgoto. Não é coleta e afastamento e jogar no recurso hídrico, né? É coleta e tratamento. Que sejam implementadas políticas de coleta de resíduos, por exemplo, de resíduos recicláveis, em parcerias com cooperativas de recicladores. Porque o que acontece? A gente vê aquela pessoa na rua catando o lixo, né, para sobreviver. Aquela pessoa, ela tá à margem da sociedade. Ela tá sem proteção nenhuma, mexendo naquele material. Ela tá exposta a diversos perigos, né? E quando a prefeitura faz a parceria com as cooperativas de catadores, o que acontece? Essa pessoa sai da rua e começa a trabalhar num local onde ela está registrada, onde ela tem salário, onde ela tem EPIs para poder mexer naquele material. Ela tem condição de dignidade. Então, a gente fomenta muito a política pública de coleta de resíduos em parceria com as cooperativas de catadores. E um terceiro item importante para as cidades sustentáveis é o fomento do transporte público coletivo, né? Hoje a gente tem exemplos do pessoal que vai para a Europa, para a América do Norte, e o pessoal diz, andei de trem, andei de ônibus lá. Mas aqui não faz isso. Por quê? Por que isso não acontece? Então, nós temos, assim, que fomentar políticas públicas que fortaleçam o sistema público coletivo, para que a gente deixe de ser tão individual, de querer sentar no nosso carro e ir para os destinos, e faça uso dessas estruturas coletivas, né? Um ônibus transporta quantas pessoas? Mas a gente pensa em transporte coletivo de qualidade, para que as pessoas se sintam tranquilas e confortáveis para deixar o seu carro em casa, que lhe traz um conforto, para usar o transporte público. Eu acho que falta hábitos. Falta a gente criar hábitos para isso, né? Também. O que você poderia deixar de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas, né, pudessem compreender isso e pudessem repensar as suas atitudes? É muito interessante nós pensarmos que Deus nos deu esse corpo material para que a gente pudesse, né, transportar o nosso espírito, né, no processo evolutivo, digamos assim. Mas Deus também foi muito generoso nos dando o planeta Terra, nos permitindo encarnar
né, esse espírito nesse corpo, neste planeta que é tão lindo, que é tão perfeito. Quando a gente pensa nesse presente que a gente ganhou, a gente tem que lembrar que da mesma forma que eu cuido desse corpo, eu tenho também que cuidar do local onde ele foi colocado. E a gente não precisa pensar no planeta como um todo. A gente pode pensar aqui na nossa cidade, no nosso bairro. O que é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade ambiental, a qualidade de vida dos que estão junto comigo no meu entorno? São pequenas atitudes, né? Coisas pequenas, mas que fazem a diferença. É verdade. Então, muito obrigada. Obrigada a você e até a próxima.